E aí você vê a carência dessas mulheres de ter informações. O que é a violência, o que eu preciso fazer, como que eu posso me ajudar. Tem uma luz no fim do túnel para isso? Eu tenho como sair dessa situação? Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host deste podcast que eu falo que eu tenho a honra de poder apresentar, que é com os escritores da editora Chave Mestra. Essa editora aqui que me convida a fazer esse papel muito lindo, viu? Que é entrevistar os escritores falando de suas histórias de vida, história profissional, mas que são histórias que, como este livro aqui, são memoráveis e impactam. Essas histórias, elas trazem aqui pra gente não só o conhecimento, mas muito aprendizado. Eu saio daqui, sabe, muito realizada, porque eu tenho certeza que as histórias, elas são únicas, mas a gente tem um todo. O tema que a gente vai tratar hoje, inclusive, é um todo. É um tema que muitas pessoas precisam conhecer. Então, se você é homem, mulher, se você está acompanhando a gente aqui no canal pela editora Chave Mestra, é uma abertura geral. Para homens e mulheres que precisam desse assunto, a gente precisa falar desse tema. Então, além daqui do livro que eu vou apresentar para vocês da escritora, a gente vai falar de um tema muito importante. O livro de hoje, então, eu estou aqui com os Histórias Memoráveis, volume 4. Como pessoas improváveis se tornaram imparáveis. Esse livro tá lindo. Eu não sei, José, vamos mostrar pro pessoal aqui esse livro? Ó, eu não sei se você já acompanhou algum outro podcast aqui do nosso canal, mas se você é o primeiro, já confere aí a capa que tá linda, tá com cheirinho de novo. Eu falo aqui porque a gente, nesse dia de gravação aqui, vai ter também o lançamento. Hoje tem o lançamento desse livro que tá muito lindo e que tem prefácio da Tati, né? Vamos combinar? A gente vai falar também sobre ela aqui e todo esse trabalho que ela faz como mentora. E eu quero parar de falar, viu? Porque eu quero que ela fale muito. Eu recebo hoje a nossa escritora do capítulo 10. Deixa eu virar aqui, ó. Tempestades, a força da minha persistência. Ela vai falar também o porquê deste título. E ela tá comigo hoje, Fernanda Boim. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem. Como é que você está? Tudo. Tô bem, graças a Deus. Que bom. E vamos contar essa história, Fernanda? Bom, eu quero saber tudo, hein, Fernanda? Porque nos bastidores você já me contou tudo, agora a gente vai contar. Você veio de longe, vem de São Paulo? Venho de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Isso. E uma história linda, né, Fernanda? Já acompanhei aqui. E importante pra gente falar, né? Temas importantes pra gente falar, né? Sim. O tema do meu livro, né, do meu capítulo, Uhum. Ele traz, assim, como eu cheguei à minha formação. Uhum. E eu sempre quis colocar isso no papel. Mas foi passando e você nem vai percebendo e os projetos vão sumindo no meio do caminho, né? E aí, quando eu recebi esse convite, eu falei, acho que agora é hora de colocar... Porque eu vejo tantas pessoas desistindo e achando que por causa da idade... já passou a minha idade de me formar, já passou a idade de realizar meu sonho. E aí eu falei assim, não, acho que é necessário, acho que é válido colocar Sim. isso no papel agora, né? E me mostrar. Porque você vai passando por tantos obstáculos, tantas coisas, que você fala assim, nossa, eu consegui, né? Passei por isso e venci. Muitas pessoas podem estar passando por esse momento e é aquela empolgação momento, de falar assim, nossa, sim. se ela conseguiu, eu também posso. Então, isso é gratificante se a gente puder conseguir ajudar alguém. E levar para o mundo, né? Sim. Porque num livro a gente tem aqui um texto e agora audiovisual aqui para vocês. A gente pode levar para o mundo a nossa história, né? E que coragem, né? Porque eu falo que ter a história é muito lindo, porque a gente está vivenciando, impacta algumas pessoas, mas e a coragem para estar em um livro, né? Impactar muitas outras, né, Fernanda? Porque a princípio, a gente fala assim, vou escrever um livro. Aí você imagina vários temas. Uhum. Mas quando você fala, vou escrever um livro com a minha história, é um pedaço da minha história, não é a minha história toda, mas é um pedaço da minha história. Até então, eu estava bem, aí depois você fala, gente... Né, daquela emoção, uhum. daquela sensação de que
é real isso, né? Agora eu posso levar isso para as outras pessoas e ajudar. Então, é uma emoção muito grande. muito grande. Confesso que é uma emoção muito grande saber que um pedacinho da minha história está ali e eu posso estar ajudando, contribuindo com outras pessoas. Isso não consigo palavras para poder descrever a sensação que eu sinto. Ótimo. Agora me conta, você tinha o sonho? Tinha. Tinha mesmo? Tinha. Não muito, já faz bastante tempo, mas não... Quando eu comecei a faculdade, aí você vai entendendo como funciona aquele mundo adulto, porque você sai do colegial, aí você começa a ir para o mundo adulto. Até então, os primeiros anos passou batido. Mas quando você começa a ter os obstáculos, e aí você supera e vai passando por outro e vai superando, aí veio aquela vontade. Aí veio aquele desejo de, sabe, eu gostaria de colocar, mas nunca fui atrás para finalizar esse sonho e falar assim, como funciona isso, né? Como é que você... Apareceu como um presente essa oportunidade de estar escrevendo junto com a Tati. Foi assim, uma coisa foi puxando a outra e é bem... Eu falo que tá tudo programado já, né? Lindo, a gente né? só tem que ir acertando. Sim, vai ajustando em qual momento, né? Porque tem um sonho, tem aquele desejo de escrever, mas tem um momento certo também, né? Sim. Que a gente tem a certeza dentro da gente, né? Foi quando eu recebi o convite, eu falei assim, nada é por acaso. Né? E foi até interessante porque eu recebi o convite um dia depois do meu aniversário. Eu fiz 50 anos num dia e no dia seguinte eu recebi esse convite. Aí eu falei assim, nossa, é agora. Eu acho que esse é o momento que eu vou contar para todo mundo aquele pedacinho de como que eu cheguei até aqui. Né? A minha história no livro conta em relação às dificuldades que eu tive e quantas graduações eu comecei para chegar. Eu passei acho que por 5 e sempre acontecia vários obstáculos, situações financeiras, separação e perda, falecimento do meu pai. Então tudo isso vai te deixando no meio do caminho e você fala assim, nossa, será que eu vou conseguir chegar? Será que vai dar tempo de eu chegar até lá no final? E aí você vai passando e quando você vê, você terminou, você fez a graduação. Então assim, é bem gratificante isso. Mas hoje, né? Porque no momento que a gente está passando, né? É difícil, né? Porque no momento que as pessoas... E é até bom quando a gente fala isso aqui, para quem tá vendo a gente aí no podcast, quem tá ouvindo, que... E tome bastante sua água mesmo, viu? Que eu falo aqui, tome água porque vocês vão falar muito. Eu tenho muito para perguntar aqui. E eu falo que é difícil na hora que tá passando, né? Porque hoje enxergar aqui você escrevendo um livro... num podcast, é uma questão. Agora, você vivenciar esse momento, você não tem ainda o futuro, você não enxerga ali. A dificuldade é uma dor, né? Que você passa. Para você, nesse momento, era muito difícil de visualizar, né? Não, eu quero chegar ali, eu vou chegar. É uma coisa assim, quando você tá no meio do furacão, parece que você não vai conseguir sair nunca dali. Né? Você não encontra caminhos, vários obstáculos que estão passando ali por você e você fala, se eu passar aqui eu vou acabar me machucando muito mais, porque, né? Então você não consegue ver através do furacão a parte limpa e clara que tem. Mas depois que você passa, e quando eu comecei a escrever, né, todos os obstáculos que passou, eu até me emociono, porque é uma vida que você vem... eu nunca me vi não ter uma graduação. Então, esse é o ponto que eu coloco muito, é essa ênfase que eu dou no meu capítulo. Você vai atrás do seu sonho. Eu sei que não é fácil, nunca é fácil, mas também não é impossível, né? Então, assim, eu saí do colegial, comecei uma faculdade, aí não deu para terminar, veio N problemas em termos financeiros, aí nesse meio tempo eu me casei,
Aí tive filho, aí vai meu filho maravilhoso que eu amo. Hoje eu tenho 2 filhos, são meus tesouros. E então, assim, você vai deixando um pouco de lado e vai falando assim, agora não é o momento, agora eu tenho que me isolar para fazer tal coisa, ou me anular um pouco para fazer isso. Mas aí passou, aí venho de novo. Não, eu vou continuar, porque eu tenho que fazer, eu quero mais uma vez. Aí você entra e tem outros obstáculos e aí você começa uma faculdade, acha que é aquilo, aí você não se identifica ou é muito caro e aí no meio tempo você tem as tribulações de... Meu pai ficou doente, aí eles moravam em Recife, meu pai, minha mãe e minha irmã, então... Tudo é aquele furacão. E o que você fala que é o furacão, que você coloca como tempestades. Né? Por isso... Talvez do capítulo ali, talvez porque ela vai contar, não sou eu não. Porque a gente fala, tempestades, a força da minha persistência. Sim. Porque é persistir em um momento que não tá tudo muito tranquilo, né? Não é só persistir. Momentos da vida que você passou aí, que você teve se abdicar de muita coisa. Eu sempre tive muito enraizado uma força positiva de que fala assim, eu sei que tá acontecendo muitas coisas... tribuladas agora. Mas eu acredito e eu sei, eu tenho isso dentro do meu coração, que lá na frente algo bom tá me esperando. Então, assim, Deus não dá nada a mais do que você possa carregar. Então, eu sempre acreditei nisso. E por mais pelas situações que você passa ali, você não pode simplesmente... desistir disso. Você tem que pegar essas dificuldades, agradecer, porque às vezes isso é um livramento, isso é um fortalecimento. Eu sempre imagino assim, nós somos uma borboleta, que a gente fica naquele casulo. E se você for lá e cortar aquele casulo para ela sair, ela não vai ter a força nas asas para poder bater. Então, aquele sofrimento que ela tem ali para tentar sair do casulo é o que vai fazer com que ela voe alto. Sim. E eu me vejo assim, se eu estou passando por tudo isso, é para me fortalecer, para que lá na frente eu possa conquistar e chegar muito mais aonde, com o alicerce, é o alicerce que a gente fala, é essas raízes que nos fortalece. Porque se tudo for muito fácil... quando tiver um obstáculo lá na frente, a gente não vai conseguir superar, não vai conseguir passar. Mas se você já sobe e chega lá em cima, passando por todos esses obstáculos, você chega muito mais forte lá em cima. E você vai ter aquele bombeamento que a gente fala ali, né? Do casulo, quando tá fechado. Ele precisa fazer a força de bombear, ele precisa... Pra fortalecer. Ele precisa passar por aquelas... prisões ali, vamos dizer, para que ele saia. Sim. E aí, lá na frente, é tranquilo, né? Então, tranquilo não dizer no sentido da vida aqui. Mas passar pelo processo e ser forjado é necessário, né? Muito. Até dos últimos cursos da graduação que eu comecei a fazer, antes da graduação que eu me formei, foi pedagogia. E aí, eu falei assim, eu nunca quis... Eu sou formada em Direito, sou advogada. E eu falei, eu não vou ser advogada, porque advogado tem que ler muito. Então, eu fugia sempre desses cursos que precisavam ler muito. Aí, fui para pedagogia. E ali, a gente lê muito. E aí, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Tranquei a pedagogia e fui para o Direito. Todo mundo, né? Meu Deus, você vai fazer isso agora, começar 5 anos novamente, né? E eu já comecei faz pouco tempo. Eu sou formada faz 5 anos. Então, assim, todo mundo falava assim, mas agora que você vai começar isso? E aí você se depara com tudo isso e fala assim, não, agora eu vou, né? Já que eu tinha que ler muito lá, agora eu vou ler aqui. Agora sim. Então, é uma mudança muito, muito grande. E vamos lá para o livro, porque não que a gente não esteja no livro, porque a gente já está aqui na vida da nossa escritora, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho também de todo o trabalho que você faz hoje. Você falou para mim aqui, eu marco tudo, viu, gente? Porque senão é muita história aqui, pra gente ter tudo, para depois eles não irem embora sem tudo aqui, ó.
Você fala muito sobre violência da mulher. Com o teu trabalho como advogada aí, como que é todo esse trabalho que você faz na luta aí contra o assédio moral e sexual no trabalho? E pra gente falar desse tema tão importante também, além de toda a tua história, então, qual que é o teu trabalho hoje? Acaba que a história, ela traz tudo isso para que no final... Hoje eu me vejo como uma advogada, que eu terminei a faculdade há 5 anos atrás e eu falei assim, o que eu vou fazer? Qual é o meu legado? É aquela sensação assim, o que eu posso ajudar, né? E infelizmente esse mercado, né, esse momento que nós estamos passando hoje da violência é muito grande. E logo que eu me formei veio a pandemia. Então foi aonde se concentrou, né, no lockdown, todo mundo dentro de casa, todo mundo se convivendo um com o outro, que há muito tempo já não se fazia mais, né, era aquele entra e sai. Sim. Então tendo esse crescimento muito grande, né, de realmente as mulheres estarem necessitadas de saber quais as suas reais sentimentos. Será que aquilo eu estou passando por uma violência? Será que a culpa é minha? Será que a culpa não é minha? No trabalho, todo aquele assédio, aquela situação constrangedora. Então, eu achei necessário trazer esse trabalho como advogada, né? Eu faço bastante palestras, eu sou voluntária no Agosto Lilás, principalmente, que nós vamos em lugares para poder dar essas orientações para mulheres. E você olha para aquelas mulheres e fala assim, você olha no rostinho delas, quando você está falando tipos de violências, você olha e fala assim, aquela expressão de que, nossa, ela está falando da minha pessoa. Aí você se identifica, você fala assim, olha, consegui atingir alguém. Aí depois que acaba a palestra, aí vem, deixa eu perguntar um negócio, deixa eu perguntar aquilo. Sim. E aí você vê a carência dessas mulheres de ter informações. O que é a violência, o que eu preciso fazer, como que eu posso me ajudar. Tem uma luz no fim do túnel para isso? Eu tenho como sair dessa situação, né? Então, muitas ficam muito preocupadas, meus filhos, como é que vão ficar se eu sair? Minha casa, eu perco tudo, eu não perco. Então, essa é... Porque não é, desculpa que eu cortei Imagina. Você, mas assim, não é só o pensar que eu estou sendo abusada, violentada, mas também o pensar, e o que vai acontecer se eu tomar essa atitude? De não, eu já sei que isso é um abuso psicológico. O físico é muito mais comum, né? Sim. O físico é muito mais comum, não. É mais fácil de você visualizar, é físico. Mas o psicológico, quando ela entende, qual é a atitude que eu vou tomar agora? Porque eu sou dependente financeiramente do esposo, eu não posso falar que eu posso ser mais agredida ainda. Então, essa situação é muito comum para você, né, nos seus atendimentos? Muito. Tanto que é o que eu falo, a violência psicológica, ela já está enraizada e a pessoa não percebe. E ela só vai se dar conta que ela está sofrendo por uma violência quando ela se torna física. Porque aí ela acha que só aquele momento é uma violência. E aí, quando você começa a fazer um monte de perguntas para elas, para poder identificar. Você sofre isso, você sofre aquilo, né? Ele te proíbe de ir na casa da sua mãe, ele te proíbe de sair com os amigos, né? Você antes saía para tudo quanto é lugar, agora só está ali. Isso são atitudes, são violências que elas não se identificam. Elas não conseguiam ter uma noção, elas não têm essa noção de falar, nossa, isso é uma violência também. Porque também você acredita que é um pouco disso, da gente ter essa cultura também, de que de repente ela se culpabiliza, porque não fui eu quem fiz a pessoa ter essa atitude, né? E a gente tem uma cultura no sentido de aquilo que é muito velado, né? A gente entender que não, eu não tenho muito o que fazer, né? Elas têm muito aquela culpa de fui eu que provoquei. Fui eu que não fiz o feijão hoje.
fui eu que que não passei a camisa dele direito, fui eu que não levei alguma coisa que ele queria. Então, assim, é sempre aquela preocupação de que a mulher não fez alguma coisa. Por isso que ela está recebendo aquela violência ou aquelas críticas ou aquele comportamento agressivo, né, da pessoa. Então, é isso que a gente precisa colocar para elas. A culpa, na maioria das vezes, não está com você que está sofrendo essa agressão. Sim. A culpa não é sua. Então, por não ser a sua culpa, você tem caminhos para que você possa sair desse ciclo, porque é um ciclo. Sim. É um ciclo da violência que a pessoa, ela passa por aquilo, ela tem a vontade de sair, ela sai. O agressor vem, vira o nosso Dom Juan. Ele volta a ser aquela pessoa que você idealizou a sua vida inteira. Aí você volta e daqui a alguns meses, alguns anos, porque não tem um tempo certo para esse ciclo, acontece tudo novamente. E é o que eu falo, assim, eu vejo que esse assunto nós temos que trazer e levar para as nossas crianças. Ótimo. Para quebrar esse ciclo. Porque muitos hoje só estão replicando aquilo que vê dentro de casa. Então, hoje os adultos que estão fazendo isso, na minha percepção é assim, eu vi meu pai, meu avô era assim, então todo mundo, né, você só vai replicando. Uhum. Então, nós temos que fazer realmente um trabalho grandioso na base, que são os nossos adolescentes, que vão começar a namorar, que vão começar a se relacionar com outras mulheres, para poder trazer toda essa informação e tentar quebrar esse ciclo. Porque eu falo assim, hoje eu estou colhendo, sou mulher, estou aqui, porque alguém lá atrás, como mulher, plantou a nossa liberdade de poder se expressar, de poder trabalhar. Então, eu estou plantando hoje uma semente que lá na frente elas vão colher também, que eu acredito que é o nosso sonho, né? Acabar, erradicar com essa violência. E na parte trabalhista também, que eu gosto muito de trazer, é essa diversidade, essa inclusão que tem de todas as áreas, né? São pessoas, independente de raça, etnia, religião, é a diversidade mesmo que nós precisamos trazer para quebrar esse ciclo de falta de empatia. Essa é a palavra que eu acho que falta nesse nosso momento que nós estamos passando ultimamente. Eu acredito que é muito importante falar do tema, porque a gente está falando aqui, a gente precisa educar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, mas às vezes o pai e a mãe não têm isso. Então não tem como a gente levar isso pela base que é a família, né? Na realidade, a gente precisa levar esse material, que é o que você tem feito hoje, bravamente, lindamente, que é educar de uma forma na tua formação como advogada, mas também nas sessões ali, o que eu queria que você falasse também dos teus trabalhos hoje, para que pessoas que estão de fora possam ajudar estas famílias. Porque estas mulheres... E a gente não está aqui levantando bandeira, e até você me corrige se eu estiver errada. A gente não está levantando bandeira do feminismo nem do machismo, de nada disso. A gente só está falando que não dá mais para que pessoas... coloquem as tuas dores, os teus traumas em outra pessoa. Que você agrida, que você machuque, que você violente e abuse, sem tomar a devida questão do direito, né? Sem ter as leis em cima disso. Por quê? Porque daí fica muito claro, a gente vê que o homem vai jogar para a mulher. Ah, não, foi ela. A mulher vai jogar para o homem também. Aí foi ele. Aí vira uma guerra. Vira o caos, né? Vira um caos. E é bem interessante porque começa aquele ciclo, né? Começa o namoro, tá tudo muito bem. Aí começa as dificuldades, começa os filhos, aí começa a sobrecarregar a mulher em termos de criação de filho, cuidar de casa, cuidar do marido. Aí eles começam, né? Ah, mas eu saí de casa, eu tinha tudo e agora... Então não tem... Eu tenho 2 filhos e eu educo os meus filhos a saberem a limpar uma casa, a ajudar a cozinhar,
a saber lavar roupa. Por quê? Porque isso não é questão de ser feminismo ou machista, nem nada. Isso é do ser humano. Você precisa usar uma roupa, então você precisa saber lavar ela, passar. Você mora numa casa, independente se você tem alguém que faça para você ou não, mas se você não tiver, você tem que saber fazer. Sim. Então, a gente precisa também saber educar os nossos filhos, né? Para que tenha essa cumplicidade entre eles. Sim. Independente se você é homem, se você é mulher, se você é homossexual, se você... Não interessa, é o ser humano. A gente precisa saber respeitar o ser humano, né? Então, essas mulheres, a gente tem um trabalho, né? Eu sou voluntária no trabalho, eu sou coordenadora do projeto OAB por Elas, lá onde eu moro, né? Na cidade de Presidente Prudente. E nós fazemos esse trabalho voluntário com a OAB de Prudente, na Delegacia da Mulher, com a orientação para essas mulheres, do que ela pode fazer, quem ela pode procurar, o que ela pode ou não, naquele momento que está acontecendo, né? Se ela pode chamar a polícia, se ela tem que chamar um vizinho, qual é as ações que ela pode estar se prevenindo, tanto para ela quanto para os filhos, se ela tem a necessidade de sair sem olhar para trás, só com a roupa do corpo, o que ela pode fazer? Ela tem seus direitos? Tem, todo mundo tem seus direitos, né? Independente se é o agressor ou a vítima, todos têm seu direito, né? Mas naquele momento a gente está ali para acolher e orientar essas mulheres que realmente não sabem se elas podem sair porque elas são dependentes financeiramente, elas têm filhos pequenos, então elas têm medo de perder os filhos, têm medo que os pais fiquem... Os pais não, ela tem medo que o filho fique com raiva dela porque fez com que o pai se afastasse. Porque o pai, nesse momento, infelizmente, a gente conta essa história porque é o que mais acontece. Sua, né? O pai, ele começa a falar para o filho que a mãe é que está querendo dissolver a família. Então, essa é a preocupação de muitas delas. Eu não vou sair porque, perante o meu filho, sou eu a culpada. Eu não vou ter a guarda dos meus filhos porque meu filho não vai querer ficar comigo porque o pai, né, que está sendo o bonzinho na história. E é como se ela fosse dar, né, a carta de falar, não, realmente fui eu porque culpada, quando ela fala, eu vou sair, quando a mulher fala, eu estou me separando, né? Ela é muito taxada ainda de que vai procurar uma outra pessoa, já tem outra pessoa junto, é por isso que não quer mais, algo desse tipo. Então, é onde acaba ela se voltando ao seu marco inicial, sofrendo tudo aquilo. Se calando, porque ela não vai contar para os filhos. Muitas vezes os filhos ainda são menores, porque quando os filhos já têm uma idade de perceber o que está acontecendo... se torna mais fácil de explicar, mas não fácil de tomar decisão. Mas é mais fácil de explicar. Mas quando eles ainda são pequenos, a mãe ainda às vezes não quer expor realmente o que está acontecendo, porque ela não quer ainda quebrar a imagem que o filho tem do pai. Um pai acolhedor, sabe? Sim. Então, é um tema, assim, extremamente complexo, porque realmente tem muitas coisas para a gente conversar, levar para as empresas, né, sim, levar para as empresas também, que é o que eu levo. Porque o assédio moral e sexual, se você for ver, existe essa raiz, porque as pessoas que trabalham, às vezes ela não agride você, esposa, mas agride seus companheiros de trabalho, transmite toda aquela agressão lá dentro. Então, eu levo também essa capacitação de como não fazer, de como trabalhar com isso, para que realmente a gente tenha ambientes melhores para trabalhar, para viver, para se divertir. Em qualquer um deles, a gente precisa dessa... Porque a gente sabe que a gente está caminhando aqui para o fim, mas a gente sabe que... o tema, como você disse, é muito claro aqui, necessário, que a gente tem que sim abordar, mas a gente sabe que ainda é muito velado. A gente está falando de abuso sexual e abuso dentro do ambiente de trabalho, onde que a mulher ela tem ainda essa necessidade de estar ali trabalhando. Então, ainda tem
aquele estereótipo a mulher precisa estar ali, precisa aguentar tudo isso, né? Ela tem que provar que ela é maior. Muitas coisas que ela tem que provar que ela tem capacidade de estar ali. E até ela conseguir chegar até aonde você... onde qualquer outro homem, qualquer pessoa possa estar, poderia, né? Ela passa por muitos obstáculos. E até hoje, ela tem muitas situações que ela sofre calada. Sim. Ela é, como você falou, né? Ela tem... São muitas violências veladas. Sim. Né? Que ainda, se eu falar o que acontece, eu vou perder meu emprego. Sim. Ele é meu superior, ou mesmo que não seja o seu superior, é o meu colega de trabalho. Quem é que vai acreditar em mim? Exato. Né? Então, esse medo, essas orientações, eu acho muito necessárias e importantes. E eu queria muito, Fernanda, que você deixasse essa mensagem sua final aí, para que a gente encerre, você falando exatamente como os nossos ouvintes aí e o nosso público pode te procurar como advogada, não só como escritora. Escritora, vocês que estão no nosso canal do YouTube vão adquirir aí o seu exemplar entrando em contato com a nossa escritora. Vai estar aqui o link para vocês com o Instagram, né, de cada escritora. Mas como te procurar como advogada para que esse trabalho seja mais esclarecedor e individualizado. Porque esse trabalho que você faz também, a mulher tem que estar ali também se sentindo confortável de poder se abrir para você, né? Sim. Como te encontra? No Instagram também? E deixa a sua mensagem final aqui pra gente. Ela pode me encontrar no @adv.fernandaboim, que é o meu Instagram. Né, eu atendo essas mulheres que tenham dúvidas, que precisam dessa orientação e dessa ajuda também. Né? E eu deixo a mensagem tanto dessa persistência que nós temos como mulher, como ser humano, independente se você é homem ou mulher, é acreditar num sonho, chegar nesse sonho e não parar por ali. Porque o fato de você chegar, que nem o meu sonho era ter uma graduação. Eu consegui essa graduação. Sim. Agora esse sonho, eu cheguei na graduação e ali eu vi o que eu posso fazer. Eu posso ajudar outras mulheres. Então, se eu posso ajudar outras mulheres, né? No começo é difícil, porque você fala assim, mas eu vou ficar triste, eu vou ficar isso, aquilo. Não, mas a gente tem que superar tudo isso. Sim. Então, assim, ser forte por outras mulheres, né? Sim. A persistência, eu falo assim, e nunca deixar que as outras pessoas falem por você. Exato. Né? Hoje você não conseguiu, mas você vai conseguir. Pode ser que hoje não é o seu momento, mas não desista. Porque a outra pessoa falou, mas você... Que nem olhavam muito para mim e falavam assim, mas você já tem 2 filhos. Por que você vai entrar numa faculdade que tem que ir todo dia à noite lá agora? Né? Por que você vai se dispor de ter que sair do seu conforto, da casa, para ter que ir até a faculdade todo dia à noite, por 5 anos, com filho pequeno, tudo. Mas o que eu ia fazer? Depois os filhos crescem. Não, e outra, agora você mostra o vídeo para eles e mostra, por quê, que eu fui fazer tudo isso para estar não só aqui. É claro que a gente está de uma forma humorada aqui falando, mas para ter um livro, para ter um conteúdo, para ter um material para impactar vidas. Sim, né, transformar. Porque não é só sobre a nossa vida, né? A gente vive essa vida aqui pelos outros também. E por histórias que a gente impacta, por vidas que a gente impacta com a nossa história, né? A nossa missão, acho que do ser humano, no ser humano, na nossa vida, o ser humano na Terra é ajudar outras pessoas, é se ajudar e ajudar outras pessoas. Ótimo. Então, se esse capítulo, esse pouquinho que eu coloquei aí, ajudar pelo menos uma pessoa, tá ótimo. Sim. Lógico que a gente quer ajudar mas aqui vai pro mundo. E vou embora que o José tá ali já, Já fica tá ali passando tempo. Já estourou. Mas a gente vai levar pro mundo isso. Perfeito. Isso, assim, eu quero te agradecer, primeiro, em nome do Rogério Vale, da Raquel Medeiros, em nome da editora Chave Mestra, porque, assim, pra gente é uma honra, porque não tem como ser uma editora contar histórias sem as histórias. Não tem como. A gente não tem como impactar vidas sem vidas reais. Porque hoje a gente tem muito chat GPT, aí a gente tem muita coisa que dá pra contar. Mas a gente sabe quando é real, porque traz isso. E aqui a gente traz isso no podcast.
dá pra gente perceber nos teus olhos e tudo que você fala, no audiovisual, que é contudo com muito amor. Então precisou sim ter a persistência dessa mulher, dessa escritora, para que outras vidas fossem impactadas, para que outras mulheres não sofressem o que muitas têm sofrido. Então parabéns pela tua coragem. Muito porque obrigada. Coragem. Escrever uma história é fácil, põe ali e digita. O problema é você ter coragem de falar, não, vou enfrentar o que todo mundo pensa, né? Porque tem muitos para criticar, poucos para apoiar, né? E colocar no papel aquilo que você viveu, Sim. São gatilhos que fazem você, me fez pensar e me orgulhar de mim mesma. Ótimo. De falar assim, que bom que eu consegui, que Ótimo. bom que eu não parei. Não, porque afinal de contas, isso aqui, ó, imparáveis. Como pessoas improváveis se tornaram imparáveis. Histórias memoráveis, eu quero te agradecer, muito obrigada. Que agora a gente vai pro lançamento. Vamos. Quero te agradecer, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E obrigada a você, que ficou com a gente aqui até esse tempo, aqui contando, não só, assistindo, né, ouvindo não só a história aqui da Fernanda, mas tem com certeza sendo impactado. Porque é um impacto que causa na nossa vida histórias como essa, mas não é só para você ficar para você, não. Manda para muita gente aí, compartilha, comente aqui com a gente, manda para todo mundo que pode parecer que não precisa, mas com certeza alguma vida vai ser impactada e eu espero que sejam muitas. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!